Olá, estou de volta, professor Fagner aqui do Terra Concursos, campeão em aprovação no estado, com o assunto de análise combinatória. O professor Fagner preparou um material gostoso, bem atualizado, muita questão. O professor colocou muita questão. Vou resolver uma por uma com comentário. O assunto é análise combinatória, isso mesmo. Nós vamos estudar o número de possibilidades, calcular anagrama, o número de possibilidades de fazer, agrupamentos, possibilidades de formar uma senha. Então, é um assunto de grande recorrência em provas. Nós não poderíamos deixar de falar da análise combinatória, só que o professor Fagner vai vir segmentando. Nós vamos começar falando dos problemas envolvendo PFC. Isso mesmo, princípio fundamental da contagem. Nós vamos ver neste bloco as características, as diferenças da regra do E e da regra do OU. Então você ajeite aí sua cadeira, seu materialzinho. Gente, deixa tudo certinho para que nós possamos fazer um bom trabalho aqui junto. E no final aí da jornada análise combinatória, você tenha, capacidade para resolver ou acertar a maioria, ou se não todas as questões de análise combinatória. Bom, nós vamos aí para o princípio fundamental da contagem, que são exatamente os problemas que envolvem regra do E e regra do OU. Já para início de conversa, quando eu tratar da regra do E, é porque eu estou falando do princípio da multiplicação. Daqui a pouco nós vamos mostrar a diferença. Multiplicação, tá? Então, regra do E, eu sempre vou ligar a ideia que eu tenho que multiplicar. Já na regra do OU, eu sempre vou trazer a ideia de você somar, da adição, Eu vou colocar aqui da adição. Quando eu faço a adição é a soma, Gente, a adição você sabe que é a soma. Deixa eu pegar aqui o marca-texto grandão aqui, Na adição você sabe que é soma. E na multiplicação você sabe que é o produto. O produto, colocar um sinal de vezes aqui. Beleza? Então, para a gente acertar os nossos ponteiros, deixar tudo certinho, para que nós possamos, no nosso curso inteiro de análise combinatória, nesses blocos de análise combinatória, nas questões de análise combinatória, quando eu estiver falando da regra do E, eu vou falar da multiplicação, o produto, isso mesmo. A regra do OU é a soma, é o sinal aí de mais, Sinal de mais. Olha só, gente. São os princípios que norteiam, mas eu preciso saber quando usar. O professor Fagner quer destacar o seguinte: na hora que nós estivermos lendo os problemas, eu sempre farei a pergunta, regra do E ou regra do OU? Tá? Professor Fagner, mas você não ensinou ainda a identificar? Não, agora nós vamos ensinar. É este o momento de você identificar a característica que eu vou escolher a regra do E, identificar a característica por que não E e sim OU. Então, esses próximos minutos aí serão importantes para a sua caminhada. Então, fica ligado nisso aí. E aqui define todo o jogo da análise combinatória. Vai ter os pormenores, vai ter as observações? Sim, mas se você entender regra do E e regra do OU, você vai perceber que durante os blocos você vai ter muita facilidade. Então presta atenção, eu trouxe alguns exemplos aqui para nós. A regra do E é aplicada quando precisamos realizar 2 ou mais eventos de maneiras conjunta, ou seja, ambos precisam ocorrer simultaneamente. Grave isso aí para nós. O E, eu sempre penso em simultaneidade. O E, eu sempre observo se os eventos eles podem ocorrer de forma simultânea. Eu vou dar um exemplo, tá? O professor Fagner colocou aqui o primeiro exemplo, já eu apresento o conceito geral, tá bom? Mas eu quero entender, professor Fagner, por que a regra do E tem sempre a ideia de simultaneidade. Uma pessoa tem 3 camisas e 2 calças. Então, vou destacar aqui. São exemplos bem simples, gente, para que nós possamos entender. São 3 camisas e 2 calças. De quantas formas diferentes ela pode escolher uma camisa e uma calça? Vem cá. Na hora que ela escolher a camisa, tem a opção dela não escolher a calça? Não.
Não tem opção. Observe que na composição que ela vai fazer, essa pessoa vai fazer, ela tem escolher a calça e depois a camisa, ou vice-versa, né? Escolher a camisa e depois escolher a calça. Eu sempre chamo, aqui já começa a inaugurar também um novo processo. Método dos tracinhos. Eu sempre faço tracinho para representar um número de possibilidades. Então, eu coloco um tracinho para representar o número de possibilidades de você que escolher camisa. Depois eu coloco outro tracinho para representar o número de possibilidades de você escolher as calças. A pessoa é calça, camisa e sapato. Ou calça, camisa e acessório. Então, o professor Fagner faria 3 tracinhos para representar cada tracinho o número de possibilidades daquilo que eu estou tentando envolver, tá? Observe aí, ó, já começa a identificar PFC, problemas, né? Princípio fundamental da contagem, que está dentro da análise combinatória. A análise combinatória seria o tema. PFC é um subtema e nós vamos ver vários subtemas. Depois eu quero apresentar mapa mental para isso, especificamente para isso, tá bom? Olha só. Na hora dessa pessoa escolher as camisas, ela tem 3 camisas, ok? Só que ela não vai escolher 3 camisas de uma vez. Apesar dela ter 3 camisas, a escolha é o quê? Única. Então vai aí uma característica do PFC, princípio fundamental da contagem. Eu sempre farei uma escolha e essa escolha ela é distinta, né? É uma escolha única e distinta. Então, um exemplo, se eu escolho a camisa 1, elimina a possibilidade do professor Fagner ir de dar 2 e dar 3. Então, vem comigo. No primeiro tracinho, ele tem 3 camisas para usar, mas ele só pode escolher uma camisa. Olha a característica do PFC, escolher um. Apesar de a gente escolher um, ele tem 3 possibilidades para usar camisa, ok? 2 calças. O que seria 2 calças? Eu tenho 2 possibilidades. Esse P representa o número de possibilidades, tá bom? 2P, 2 possibilidades. Pra gente não ficar escrevendo possibilidade, você coloca 3P, 3 possibilidades. 2P, 2 possibilidades. E aqui vem um detalhe. Quando você escolhe a camisa, eu não elimino a possibilidade de escolher a calça. Eu escolho a camisa e concomitantemente nós escolhemos a calça. E simultaneamente eu escolho a calça. Tem pessoas que têm até o zelo, na hora que ele vai escolher a camisa, ele já está definindo. Então vou com aquela calça lá. Na hora que ele está escolhendo aquela calça, ele fala, então vou com aquela camisa branca, vou com aquela camisa preta, vou com aquela camisa azul. Então, repare, são escolhas simultâneas. Não é pelo fato de você escolher a camisa que vai eliminar a calça. São escolhas simultâneas. E essa característica de escolha simultânea, exatamente a ideia da regra do E, é a regra da multiplicação. Dá uma olhadinha só para você ver. Dá uma lida lá. Lê lá para nós. A regra do E é aplicada quando precisamos realizar 2 ou mais eventos de maneira conjunta. É o que está acontecendo aqui. Eu estou escolhendo a camisa e, simultaneamente, a calça. Independentemente da ordem, eu escolho a calça e, simultaneamente, também a camisa. Por isso que nós vamos usar a regra do E, é o princípio da multiplicação, 3 vezes 2, 6. Então, nós temos 6 possibilidades de se vestir, neste caso aí. Tá? Claro, gente, que nós poderíamos, por exemplo, se você colocasse aqui calça 1, calça 2, e aí nós montaríamos o que nós denominamos árvore das possibilidades. Só que não é toda hora no exercício que dá tempo de ficar fazendo essa árvore das possibilidades, até mesmo a questão do tempo, né? Prova não é só saber, eu também preciso entender que a prova, eu preciso resolver as questões no tempo hábil. Caso contrário, eu tô fora. Aí a gente poderia fazer calça 1 com camisa 1, né? Eu vou chamar aqui de blusa só para diferenciar, tá? Calça 1, no lugar de camisa, eu colocar blusa, mas independentemente, tá bom? Ó, calça 1 com blusa 1, calça 1 com blusa 2, calça 1 com blusa 3. Eu posso ter a calça 2 com blusa 1, calça 2 com blusa 2, calça 2 com blusa 3.
Se você contar, deu 6 pelo princípio fundamental da contagem, utilizando, neste caso, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, né? No primeiro, 3 no segundo, deu 6 possibilidades. Dá para fazer usando a árvore das possibilidades, mas, pelo tempo, eu prefiro usar o método dos tracinhos. E aí, quando eu faço o método dos tracinhos, abaixo dos tracinhos eu represento o número de possibilidades. Por que aqui é 3P? Porque eu tenho 3 camisas. E uma característica importante do PFC, do princípio fundamental da contagem, nós estamos falando especificamente da regra do E, né? Nós temos a ideia sempre de realizar uma escolha distinta. Distinta aí significa diferente. É uma escolha. Por que é uma escolha? Apesar de nós termos 3 camisas, mas a gente não vai escolher 3 camisas de uma vez. A gente só escolhe uma camisa. É uma por vez. É uma escolha única. Apesar de nós termos 2 calças, mas eu não vou sair para a rua com 2 calças, né? A não ser que você mora em lugar frio, muito frio, e aí você coloque mais de uma calça lá, porque o frio tá pocando e você não tá aguentando, né? Mas de uma forma geral, você vai escolher uma calça. Brincadeiras à parte, você vai escolher uma calça só, não faz sentido você usar 2 calças, né? Então você tem escolha, são 2 calças, mas você escolhe uma, são 3 calças, mas são 3 camisas, você escolhe uma. Entendeu aí? Vamos fazer outro exemplo e a gente volta pra gente ler o conceito, né? E tem banca que gosta de conceito, e eu gosto de frisar também o conceito. Uma concessionária tem 5 modelos de carros disponíveis e cada modelo pode ser escolhido em 4 cores diferentes. Quantas combinações de carros, né, de carro e cor pode ser feito? Ele tem 5 modelos de carro. Ok. Ele tem, deixa eu pegar aqui outra cor, né? Senão vai dar BO. Ele tem 5 modelos de carros. E cada modelo pode ser escolhido em 4 cores diferentes. Então ele tem o carro A com a cor preta. Ele tem o carro A com a cor azul. Ele tem o carro A com a cor prata. Ele tem o carro A, sei lá, com a cor cinza. Ô, gente, observe que a partir do momento que eu escolho o modelo do carro, simultaneamente eu tenho que escolher a cor. Não tem como você escolher o carro e deixar a cor de lado. Ah, não. Cor não. Mesmo que você não escolha, mas vai vir uma cor. Você tem que ter uma cor. Não tem como eu sair com, né, da concessionária com um carro que não tem a cor. Mas como assim? Tem que ter uma cor. É prata, é cinza, é preto, é vermelho, é amarelo. Que cor que é seu carro? Então observe que aqui novamente é aquela característica de quantas possibilidades diferentes. É um problema envolvendo a análise combinatória. Ó. Quantas possibilidades? Quantas combinações? De quantas formas diferentes eu consigo compor, né, essa escolha? É uma característica da análise combinatória. Mas por que eu estou usando o PFC? Por quê? E logo em seguida dizer que é regra do E. Porque apesar de você ter 5 carros, mas ele está falando quantas combinações de escolher. Escolha de carro e cor pode ser feitas. Então eu vou escolher um carro e escolher uma cor. Ok. E detalhe, uma coisa não muda a outra. Se eu escolher o carro, eu tenho que escolher a cor. Se eu escolher a cor, é porque eu escolhi o carro. Eles são simultâneos. Aqui uma característica clássica de regra do E. Regra do E para você multiplicar. Regra do E para você realizar o produto. E por que eu uso o método dos tracinhos? Eu coloco um tracinho para representar quantos modelos de carro e coloco o outro tracinho para representar a quantidade da paleta de cores dele, né? Você chega lá e fala, tá, eu quero esse carro aqui, mas qual cor que você tem? Ah, não, eu tenho 4 cores diferentes. Escolha qual cor que você quer. Então eu tenho 5 modelos de carro, 5 possibilidades. Eu tenho 4 cores diferentes, 4 possibilidades. É a característica do PFC. São escolhas distintas, são escolhas diferentes mesmo. Né? E aí você vai realizar a multiplicação, não porque você achou lindo e maravilhoso de realizar a multiplicação. Você entendeu porque a regra do E carrega-se consigo essa característica marcante.
Não dá mole, é a simultaneidade. Se eu escolho o carro, automaticamente eu escolhi a cor. São simultâneos. E aí 5 vezes 4, 20 possibilidades. Eu apaguei a número 1 aí, né? Mas você já anotou? Então a número 2, 20 possibilidades. Observe que no conceito, ó, se um evento pode ocorrer de N maneiras e o outro evento de M maneiras, tanto faz a letra, né? Então, num total de maneiras de acontecer, é N vezes M. A letra pouco importa, X vezes Y. Eu coloquei N vezes M. Então, aqui está o conceito, né, maior do nosso querido, conhecido como princípio fundamental da contagem, mas usando a regra do E. Pessoal, mas a regra do OU, já venho já. Olha a número 3. Uma senha composta por 2 letras, escolhido entre as 26 do alfabeto. E 3 dígitos numéricos, escolhido entre 0 e 9. Quantas senhas diferentes pode ser formado? Primeiro, ele está falando que a senha é composta por 2 letras. Se a senha é composta por 2 letras, então o professor Fagner vai fazer 2 tracinhos para representar as 2 letras da minha senha. E a senha também ela é formada por 3 dígitos numéricos. Então, ó, 1, 2, 3. Só que repare bem, que na hora que eu vou escolher as letras, eu tenho um total de 26 letras no nosso alfabeto. Por isso que nós colocaremos aqui 26 possibilidades. Uma outra coisa importante, ele quer quantas senhas diferentes, claro que é uma característica do PFC, escolhas únicas e diferentes. Observe que ele não deixou claro se eu posso ou não repetir letra. Ele não deixou isso, ó. Uma senha é composta por 2 letras escolhidas entre as 26 do alfabeto e 3 dígitos numéricos escolhidos de 0 a 9. Mas vem cá, quando eu escolho as letras, ele não deixou claro que se eu posso repetir a letra que eu escolhi. Como ele não deixou isso claro, então quer dizer que vai ficar subentendido que pode repetir. Quando ele não quiser que eu repita, ele vai ter que deixar isso claro no texto. Tá bom? Já fica um acordo entre nós aí, tá? Então aqui eu vou colocar 26 novamente. Porque na hora de você escolher uma senha, você tem lá, né? Segunda questão. Você vai escolher 2 letras e 3 algarismos. E 3 dígitos em forma de número, né? E aí quando eu escolho as letras, eu tenho 26, que é de A a Z. Na segunda, eu tenho 26 novamente. Ah, só não seria 25? Eu não posso repetir? Ele não deixou isso claro. Então, por isso que eu estou deixando 26 novamente. Tá bom? Agora, de 0 a 9, cuidado com isso. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conta para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 0 a 9, a gente tem 10 possibilidades. Cuidado que não é 9. Você está contando com 0. Como ele não deixou claro que pode ou não repetir, novamente, 10 possibilidades. Novamente, 10 possibilidades. E a característica do E, ela está marcante. Por que a característica do E está marcante? Porque eu não tenho uma opção, por exemplo, de escolher a letra e deixar de escolher o número. Eu não posso, por exemplo, escolher o número e deixar de escolher as letras. Quando eu escolho o primeiro, por exemplo, quando eu escolho a primeira letra, automaticamente eu tenho que escolher a segunda letra. São escolhas simultâneas. Senão a senha ela não é formada. Então, 26 vezes 26, ó, multiplicando. 26 vezes 26. Vai dar 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 6 multiplicado por 2, dá 12. E 3, 15. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando, gente, ó, 6, 7, 6. Deu 676. Observe que eu estou usando exatamente a característica do E, na multiplicação. Aqui, multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, só repetir aqui, ó, são 676 mil possibilidades. Característica marcante, gostosa do PFC. Muito boa, né, gente, a questãozinha.
A regra do ou, professor Fagner. E esse danadinho da regra do ou? Porque se na regra do e são escolhas simultâneas, na regra do ou, e agora? Eu estou curioso, professor, eu estou curiosa. Então, vou mostrar para você. O ou, ele sempre vai trazer a ideia de exclusividade aqui na análise combinatória. Regra do ou, exclusivo. Se eu escolho uma coisa, elimina a possibilidade de você escolher a outra coisa. O e não, o e é simultâneo. O ou é o contrário, aqui na análise combinatória, é bom deixar claro isso. Então aqui o ou, regra do ou, princípio fundamental da contagem, são os problemas envolvendo contagem. Tem edital que só coloca assim, problemas envolvendo contagem, né? Então quando eu falo da regra do ou, é o princípio da adição, é o princípio da soma. Mas por que eu devo somar? Porque o ou, ele vai trazer sempre a ideia de exclusividade. Olha essa questão número 1. Uma pessoa tem 3 tipos de sandálias e 6 tipos de sapatos. Quantas escolhas diferentes ela pode se calçar? Mas pera lá, ela tem sandália, eu vou colocar o tracinho das sandálias. Ela tem sapato, eu vou colocar os tracinhos do sapato. É sempre o método dos tracinhos. Lembre-se disso. Análise combinatória, eu sempre penso no método dos tracinhos. Agora, tá a escolha. Eu vou fazer 3 vezes 6 ou vou fazer 3 somado com 6? Vem cá. 3 possibilidades de você escolher sandália. Você tem 6 possibilidades de você escolher o sapato. Agora, quando eu escolho a sandália, presta atenção nisso aqui. Concomitantemente eu escolho o sapato? Não. Eu não posso usar a regra do e, porque o e ele traz a ideia da simultaneidade. Eu escolho a sandália e teria que escolher o sapato. Como que uma pessoa vai calçar sandália e sapato ao mesmo tempo? Fala pra mim. Não tem como, né? Você fala assim, professor, essa pessoa não tá bem, a pessoa não tá legal. Ela colocou de um pé, ela colocou uma sandália e do outro pé ela colocou um sapato. Num pé ela colocou o tênis, no outro ela colocou um sapato social. Mas não tá legal, essa pessoa não tá bem, né? Tem algum problema com essa pessoa. Não é possível. Quando você escolhe a sandália, é porque provavelmente você está escolhendo determinado evento que você não quer ir de sapato, ou se você escolheu o sapato é porque você está eliminando a sandália. Não tem como fazer escolha simultânea. Aqui as escolhas são exclusivas. É a característica da regra do ou. É usado quando há alternativas, ou seja, quando devemos escolher entre 2 ou mais eventos. Ok. E aqui, ó, eu vou somar 3 mais 6 dá 9 possibilidades. Se é uma questão de banca, eles colocam letra A, 3 vezes 6, 18. Letra B, 9 possibilidades. Muita gente vai na A, tá? Ainda mais que ele olha esse E aqui, ó. Ele fala, professor, é o E é para multiplicar. Você tem que olhar o contexto da parada. Você tem que observar se a situação envolvida no problema é simultâneo ou exclusivo. Se for mutuamente exclusivo, significa que você vai ter que fazer a regra do ou, tá? Aqui é o exemplo número 2, ó. Um estudante está escolhendo entre 3 cursos em uma faculdade. Ele pode escolher 4 cursos de exatas ou 3 cursos de humanas. Quantas escolhas diferentes? Vem cá, como é que ele vai fazer exatas e humanas ao mesmo tempo? Né? Essa questão não traz essa possibilidade. Eu vou ter que fazer o curso de exata, tem 4 possibilidades. Um tracinho para representar. Apesar de ser um tracinho, você tem 4 possibilidades, mas na hora de escolher o curso, eu escolho um. É a característica marcante do PFC. É a única escolha. Ah, mas tem 4 cursos de exatas. Tá, mas você escolhe um. Ah, engenharia elétrica, física, matemática, né? E sei lá, arquitetura. Então, você tem 4 cursos de exatas. Mas na hora de escolher, você escolhe um. É a característica fundamental do PFC. Uma única escolha. Uma única escolha. Guarda aí. Anota no seu material. É a característica marcante do PFC. Escolha única. Eu tenho 4 cursos de exatas, mas eu só escolho um.
Eu não tenho como escolher mais de um, tá bom? Agora, e ou, vai ser ou, né? Vou colocar ou. E aí você tem a possibilidade de você escolher o curso de humanas. São 3 possibilidades. E observe que, se eu escolho humanas, eu vou eliminar a possibilidade de escolher exatas. Se eu escolher exatas, eu elimino a possibilidade de escolher humanas. Então, 4 mais 3, 7 possibilidades. Maravilha. Observe que esse P é só uma abreviação de possibilidades, tá? Ao invés de ficar escrevendo possibilidades, ó, não tem problema se você escrever, não, tá? Mas a gente já coloca um Pzinho só para adiantar e encurtar aí o processo. Na número 3, uma pessoa pode viajar de carro. 2 opções de modelo ou de ônibus. 5 opções de rotas. Tem como a pessoa viajar de carro e ônibus ao mesmo tempo? Não tem como. Gente, impossível. O aluno que chegou na questão número 3 e fez 2 vezes 5, 10. Gente, aí tá muito doidão. Você percebeu que eu trouxe algumas questões simples? Eu até chamo a questãozinha para você se situar no conteúdo. Isso é importante. Do que adianta a gente chegar aqui e focar em questões e você não entender o passo inicial. É isso que é importante. Então não me preocupa muito. Ah, mas a banca, eu vou fazer o concurso. Ah, não sei o quê. Mas não é isso, meu filho. É saber o conteúdo. Não existe matemática ou raciocínio lógico matemático do Sebrasp. E aí o raciocínio lógico é totalmente diferente do Instituto Consulplan, da IDCAP, da VUNESP, da FGV, da SESC-Rio, FCC. Eu estou citando alguns exemplos de banca apenas. Mas não, gente. É a regra do ou para qualquer banca. Depois, é claro que vai vir um momento, questões de concursos no geral, mas não se preocupe que tem que ser só da sua banca. Meu filho, aprenda o conteúdo. Isso que é o mais importante. Na hora que você estiver diante de problemas envolvendo PFC, que está dentro de análise combinatória, gente, você tira de prima, que você entendeu, você não decorou. Tem gente que acaba, né, se dando mal, tem gente que até cria musiquinha para gravar a fórmula e tudo mais, só que aí quando você coloca ele diante dos problemas, ele só sabe cantar musiquinha, mas ele não sabe aplicar. Não adiantou nada, meu filho, não adiantou nada. Você precisa entender por que é a regra do e a regra do ou. Se eu tenho 2 modelos de carro, então 2 possibilidades. Eu tenho 5 opções de rotas de ônibus. Eu tenho 5 possibilidades. E eu vou usar a soma 2 mais 5, 7. Claro que são exemplos simples, para você só entender, gente. Só para você entender. Né? Maravilha. Então a dica para se resolver questões de PFC: use regra do e quando os eventos forem simultâneos ou em sequência. Eu escolho a camisa e a calça, as mulheres aí e os acessórios são a sequência, são escolhas simultâneas. Use regra do ou quando há alternativa excludente. Ah, o sapato não tem como usar a sandália. Ele se exclui, né? Fique atento a restrições de escolha ou evento que não pode ocorrer junto. E isso altera as regras, né, aplicáveis. Ou seja, pode ocorrer simultâneo ou eles têm que acontecer de forma excludentes. É o princípio da regra do e, é o princípio da regra do ou. Eu coloquei aqui algumas características que me permeiam, porque tem muito aluno, vem cá, tem muito aluno que na hora que está resolvendo exercício, ele fica muito na dúvida, fala assim, professor Fagner, eu até sei que é questão de análise combinatória, mas eu não sei se é para usar PFC, princípio fundamental da contagem. Então eu trouxe algumas características para te ajudar, ó. Olha só, isso está no seu material. Você baixa aí, está no PDFzinho. Os problemas de PFC podem ser aplicados a uma variedade de situações práticas. Organização de eventos ou equipes, escolha de produtos ou serviço, formação de senhas ou código, escolha de rotas ou itinerários, acabamos de fazer isso, planejamento de atividades ou horários. Ó, gente, são só exemplos, né? Formação de número de telefone e assim vai. Nós vamos encerrar aqui esse bloco 1. Nós começamos aí falando, né, da novo assunto que nós estamos
tratando que é análise combinatória e os problemas envolvendo análise combinatória, exatamente os problemas que vai perguntar quantas possibilidades diferentes, de quantas formas diferentes. Só que dentro da análise combinatória nós temos um grupo, vamos colocar assim, uma subdivisão. Nós começamos a falar sobre PFC, Princípio Fundamental da Contagem. E aí você viu comigo que o princípio fundamental da contagem são sempre escolhas distintas, são sempre escolhas únicas, né? Mas eu não posso deixar, né, de fora do meu radar, presta atenção, a regra do E e a regra do OU. Regra do E são escolhas simultâneas. Elas acontecem concomitantemente. E você aprendeu que a regra do E é multiplicação. Ah, professor, e quando será a regra do OU? A regra do OU, uma coisa exclui a outra coisa. Ok? E aí é a vez de você somar. Regra do E, multiplica. Regra do OU, soma. Regra do E, multiplica. Regra do OU, soma. O professor vai repetindo para você treinar esse trem. Bom, olha só. Toma aquele cafezinho básico, é bom, eu gosto. Aquele chazinho e tal. Vou voltar agora no segundo bloco com questões propostas de concursos públicos. Questões de PFC. Princípio Fundamental da Contagem. E você não vai dar bobeira não, não vai descambar por aí não. Eu volto já com muita questão resolvida e comentada. Olha só, hein? Se você quiser baixar o PDF e tentar resolver as questões primeiro e depois vir assistir a resolução do professor Fagner, vai ser ótimo. Se você não está sentindo tanta segurança ainda, quer assistir pelo menos algumas questões, gente, você clica aí no próximo bloco que eu estarei te esperando. Tchau!